Olá, meu nome é Ana Lídia, eu sou tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho especialização em gestão de cidades e estou cursando o sexto semestre do curso de Direito. Hoje eu venho apresentar o artigo Governança Interfederativa e os desafios na implementação de políticas sociais nos municípios brasileiros, no segundo simpósio dos desafios da coalizão entre direitos fundamentais e sociais. A promulgação da atual Constituição Federal em 1988 trouxe diversas inovações. Ela é conhecida no meio jurídico e por todos que têm carinho por ela como Constituição Cidadã. Dentre as inovações, a Constituição ela trouxe os municípios no mesmo patamar que a União e que os estados, representando então a República Federativa do Brasil. Quando nós pensamos nos entes federados que constituem o Brasil, o município, ele sem dúvida é a esfera menos abstrata do nosso dia a dia. É nele que a gente vivencia o nosso cotidiano, tem acesso aos serviços públicos desde saúde, alimentação, segurança e transporte público. O federalismo da Constituição de 88, ele pode tanto expandir quanto limitar a capacidade dos municípios na entrega de políticas públicas. Ao contrário das previsões teóricas que associam o federalismo à paralisia decisória, o Brasil conseguiu, a partir de meados da década de 90, implementar um amplo processo de descentralização das políticas sociais. Esse movimento foi impulsionado por arranjos institucionais de governança e pelo fortalecimento de capacidades locais, permitindo a consolidação de políticas públicas mais integradas e capilares, especialmente nas áreas de saúde e educação. Esse estudo ele busca entender em que medida o federalismo estabelecido pela Constituição de 88 pode expandir ou mesmo limitar a capacidade dos municípios na entrega de políticas públicas, especialmente em políticas sociais. A grande diversidade do perfil dos municípios brasileiros é uma das barreiras bem complexas na implementação dessas políticas sociais descentralizadas. As competências imputadas aos municípios, elas foram abordadas, encaradas pelos municípios de forma diferente dentro das capacidades institucionais existentes de cada um. Quando buscamos entender esses limites e potencialidades do federalismo brasileiro, é uma oportunidade de aprimorar a gestão municipal e das políticas públicas e sociais. Tem-se então como objetivo análise e limites da potencialidade da atuação municipal nessa estrutura posta pela Constituição de 88, através de uma abordagem qualitativa e exploratória e mediante revisão bibliográfica de literatura especializada e análise de documentos disponíveis de modo público. Nosso país já passou pelas mais diversas formações políticas desde o período colonial. A autonomia municipal ela não é nova na Constituição de 88. A inovação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, ela é no papel, no status jurídico do município. Ele passa a ser igualitário e parte integrante da federação ao lado dos estados, da União e do Distrito Federal. A Mariana Zago, em 2014, ela traz que, então, essas raízes da autonomia municipal, elas remontam ao período colonial, já com aparições, por exemplo, na Constituição Federal de 1891, remontando, então, essa autonomia, ainda que com diferentes graus de aplicabilidade. Ainda, Fernando Luiz Abrúcio, ele nos demonstra, que essa autonomia dos municípios ela é predominantemente formal. Ela é limitada pela hierarquia normativa existente no nosso próprio ordenamento jurídico. Ele traz, o Abrúcio, que essa limitação normativa ela pode ser expressa, por exemplo, na subordinação das leis orgânicas municipais às constituições estaduais, e também pela forte dependência política, financeira e administrativa em relação aos demais níveis de governo. Nesses 40 anos de existência da Constituição, o nosso modelo de federalismo ele passou por algumas alterações que foram necessárias para o próprio amadurecimento do sistema. O início da década de 90 foi marcado por um federalismo mais estadualista.
A predominância, então, era do poder dos estados. E o Estado ele tinha pouca relação de cooperação com a União e com os municípios. Ainda até meados da década de 1990, a descentralização dessas políticas públicas ela foi insuficiente. Foi um processo marcado pela desorganização e pela ausência de mecanismos claros de implementação. A Marta Hett traz também que esse momento ele foi marcado pelo federalismo fiscal, que é o que ela chama, que seria uma descentralização, um entendimento de que descentralizar os recursos seria o suficiente para assegurar que as políticas sociais também fossem descentralizadas de forma correta. A descentralização das políticas sociais no Brasil buscou, segundo Abrúcio, democratizar a esfera local, trazendo a gestão das políticas sociais para mais perto dos cidadãos. Mas os municípios acabaram recebendo atribuições novas sem que houvesse, na mesma proporção, o fortalecimento de suas capacidades técnicas e administrativas. Ainda assim, em pouco tempo surgiram arranjos institucionais que buscaram equilibrar esse cenário, reduzindo a distância entre os direitos previstos na Constituição e a capacidade real de entrega do município. Exemplos marcantes dessa política e desses arranjos institucionais que foram surgindo são o Sistema Único de Saúde e as políticas de educação básica, que dependem fortemente de cooperação interfederativa. Assim, quando pensamos nessa descentralização, é importante levar em consideração esse momento de transição que foi necessário, até mesmo do próprio entendimento dos papéis e de como funcionaria essa estrutura federativa. Segundo Abrúcio, o grande desafio da descentralização brasileira foi o surgimento de um federalismo compartimentalizado, ou seja, cada esfera do governo atuava isoladamente e priorizava sua autonomia, o que dificultava a cooperação. Essa falta de coordenação, ela acaba demonstrando e criando entre as esferas uma sobreposição e transferência de encargos. A partir dos anos 1990, especialmente durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, o governo federal passou a adotar uma coordenação mais indutiva, oferecendo recursos e apoio técnico, mas condicionados à criação de instâncias locais de participação e controle social. A RET nos mostra, então, que essa descentralização ela foi predominantemente induzida pelo governo federal, o que fortaleceu a democratização da gestão pública e promoveu maior integração entre União, estados e municípios. Assim, a descentralização deixou de ser apenas transferência de responsabilidades e passou a se apoiar em mecanismos concretos de governança, uma forma de garantir a continuidade e coerência nas políticas públicas. Dentre as competências municipais trazidas na Constituição Federal de 88, tanto na de 88 quanto nas anteriores, existe a figura do interesse local. As políticas públicas de interesse local elas não são expressamente definidas no texto constitucional. Historicamente, ela traz uma abordagem e um significado genérico. Assim, o interesse local ele pode ser compreendido como um princípio orientador da autonomia municipal e não como uma delimitação rígida dessas competências. Os entes federativos da União, estados e municípios, eles têm competências que são exclusivas, comuns e concorrentes entre eles. Então, a aplicação prática dessas competências, e principalmente quando estamos pensando ali no interesse local, ela depende muito do contexto social e territorial. O Silva 2010 observa que é justamente no campo das políticas públicas de interesse local que se torna mais evidente a necessidade de mecanismos eficazes de coordenação, já que a Constituição nem sempre define critérios claros para evitar sobreposições, omissões ou concorrências ineficientes entre as esferas de governo. A atuação federativa, ela depende de governança robusta e bem estabelecida para que possa atingir os seus objetivos e entregar as políticas sociais, públicas e sociais que estão previstas no texto constitucional. A Carta de 88 consolidou um modelo de federalismo cooperativo,
em que a execução das políticas públicas depende da articulação entre União, Estados e municípios. Porém, a descentralização das políticas sociais, embora tenha sido ampliado o alcance das ações locais, também aumentou a complexidade da coordenação federativa. Como lembram Leite e também Silva, a cooperação não decorre automaticamente da lei. Ela precisa de arranjos institucionais concretos que evitem sobreposição de ações e disputas entre esferas de governo. A governança, então, ela passa a ser também uma forma de mediação entre essas estruturas federativas e a ação pública. Podemos dizer, então, que a governança interfederativa é o ponto em que o federalismo sai do plano jurídico e se realiza na prática. A experiência brasileira mostra que o sucesso da descentralização não depende apenas do desenho formal do federalismo, mas da qualidade da governança. A capacidade de cooperação, portanto, e de coordenação também entre os entes federados define a efetividade das políticas públicas. No plano local, que é aquele mais próximo do cidadão e da população atendida, o federalismo se traduz em prática política, arranjo de colaboração, participação e gestão compartilhada. Assim, todos atuam de forma coordenada para transformar direitos constitucionais em políticas efetivas. No Brasil, as diferentes capacidades administrativas e financeiras entre os entes federados tornam essa coordenação ainda mais desafiadora. Então, a existência de instrumentos de planejamento, cooperação e suporte técnico é essencial para garantir a coerência nas ações e a sustentabilidade das políticas sociais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, certamente enriquece o nosso estudo sobre governança federativa. O PNAE é uma das políticas públicas brasileiras mais duradouras e estruturadas. O programa é reconhecido internacionalmente pelo alcance social e pelo modelo de governança. Ele foi criado oficialmente em 1955 e se consolidou como instrumento de garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional. O programa integra direitos sociais das dimensões da educação, saúde, entre outros. A União ela é responsável pela definição das diretrizes do programa e dos repasses financeiros que são suplementares aos municípios, estados e Distrito Federal. Os estados e os municípios eles ficam então incumbidos da execução do programa conforme a realidade local de cada um. O objetivo do programa, conforme disponibilizado no site que trata do PNAE, é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Eu trouxe aqui essa linha do tempo do programa. Ela não é exaustiva, mas ela traz os principais marcos do programa, segundo o histórico disponibilizado lá no site do FNDE. Na década de 50 foi lançado o Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no Brasil. Ele foi elaborado por meio de um Plano Nacional de Alimentação e Nutrição bem abrangente. Foi nesse plano que pela primeira vez, então, se estruturou um programa de merenda escolar em âmbito nacional, sob a responsabilidade pública. Ainda o financiamento desse programa ele foi feito pelo Fundo Internacional de Socorro à Infância, o FISE, atualmente a Unicef. Em 55 e 56 foram lançadas duas campanhas, a campanha de merenda escolar e depois ela passou a se chamar Campanha Nacional de Merenda Escolar, para trazer essa característica nacional do programa. Tanto o CME quanto o CNME, eles eram celebrados diretamente por meio de convênios com o FISE. Em 79, então, esse programa ele mudou de nome e passou a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar, o nosso PNAE. A Constituição de 88 ela assegurou o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental.
Mas a descentralização do PNAE, ela aconteceu mesmo só em 1994, pela Lei 8.913. Essa lei, então, instituiu a descentralização dos recursos da execução, só que ainda mediante a celebração de convênios. Foi então em 1998, com a MP 1784, que a automatização do repasse passou a existir. Então, a partir de 98, desse marco, os repasses eles passaram a acontecer sem a necessidade de convênios. O PNAE é financiado, então, pelo governo federal. Os recursos são utilizados para o atendimento da rede de educação básica municipal, distrital, estadual e federal, e nas entidades qualificadas como filantrópicas. O repasse ele é feito de forma automática às prefeituras municipais e às secretarias de educação do estado, sem necessidade de convênio. O programa ele atende a todos os estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da rede pública. A base de cálculo do programa para encontrar o valor global a ser repassado para cada ente, ela leva em conta os dias letivos, o número de alunos, que é levantado através do censo escolar, e valores per capita. Esses valores per capita eles são definidos pelo artigo 47 da Resolução CD do FNDE, número 6 de 2020, e as atualizações que vêm após dela. Podemos afirmar, então, que o PNAE ilustra bem como a governança interfederativa pode se traduzir em resultados concretos. Ele alia diretrizes nacionais a uma gestão descentralizada, garantindo que as políticas públicas cheguem aos territórios de forma equitativa e contextualizada. Ao integrar as dimensões como educação, nutrição e agricultura familiar, o PNAE demonstra como a governança pode transformar um arranjo formal em uma prática socialmente efetiva. O programa se consolida, então, como um modelo de atuação coordenada entre os entes federados, capaz de alinhar objetivos nacionais com soluções locais, algo que é essencial para o fortalecimento do federalismo brasileiro. A Constituição de 88 conferiu aos municípios um papel estratégico na implementação de políticas sociais, aproximando os direitos previstos no texto constitucional à vida cotidiana da população. A descentralização não garante por si só a entrega eficaz desses direitos, sobretudo em áreas menos institucionalizadas ou marcadas por desigualdades regionais. Nesse artigo, buscamos trazer o PNAE como exemplo de mecanismo de fortalecimento do papel do Estado na garantia dos direitos sociais, pois ao integrar ações descentralizadas, controle social e articulação intersetorial, o programa não apenas assegura a alimentação escolar, mas também impulsiona políticas públicas complementares. Se configura como uma política pública de caráter estruturante e transversal. Olhar para o federalismo não apenas como arquitetura institucional, mas como prática política articulada, é fundamental para promover os avanços no acesso à cidadania e para orientar futuras estratégias de desenvolvimento de políticas públicas no Brasil. Eu deixo com vocês as referências utilizadas e agradeço a atenção. E agradeço também ao professor Tiago, meu orientador, e a todos os professores do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Pirassununga.